Olá, eu me chamo Denise, eu sou aluna da Universidade Federal do Piauí e hoje eu vim falar um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial. Os motivos que desencadearam essa ocorrência da Primeira Guerra foi a procura por territórios e por mercados. Essa corrida entre os países eram muito ambiciosos, ainda hoje são na realidade, mas naquela época, como era pouca concorrência, assim que um via que o outro estava conseguindo mais compradores, tinham mais navios chegando em seus portos, eles começavam a ter uma certa inveja e assim queriam concorrer cada vez mais. E os principais países que estavam dispostos a concorrer, países da frente na realidade, eram a Inglaterra, a Alemanha e a França. Porque a Alemanha, após a Guerra Franco-Prussiana, ela ficou com um governante chamado de Bismarck. E ele começou a adotar medidas de defesa, começou a se aliar aos países devido já ter acontecido a guerra e caso acontecesse outra, aí já estava com alguns países aliados. O Kaiser Guilherme II demitiu o Bismarck e assim adotou uma política de expansão à força. Então daí já dava para imaginar qual o objetivo da Alemanha, que era conseguir territórios. E a força já dava para imaginar que seria independente de qualquer coisa e de qualquer um que entrasse no caminho, ela iria procurar o seu território. Por que a Grã-Bretanha? A Grã-Bretanha ela tinha uma ótima localização continental, o que facilitava o acesso à chegada de navios. Isso causava um certo desconforto na Alemanha, que estava à procura de ser grande líder do mar, né, digamos assim, a grande líder do comércio marítimo. E aí começou essa implicância com a Grã-Bretanha justamente pela essa questão marítima, que chegava muito mais para a Grã-Bretanha e ela estava dominando na época. Estava chegando mais navios lá e ela estava vendendo melhor que os outros. Por que a implicância com a França? A França, ela ganhou da Alemanha na Guerra Franco-Prussiana. A Alemanha ficou com um certo resquício de rivalidade. A Alemanha queria uma revanche, sim, com a França. E a França, vendo que a Alemanha já estava com esse objetivo de expansão à força, querendo territórios dela, ela resolveu se unir com a Inglaterra, Entente Cordiale. Logo após, a Rússia também se chegou e formaram uma Tríplice Entente. A Alemanha viu que a França estava formando aliados e ela resolveu ter novos aliados também. Ela se uniu com o Império Austro-Húngaro e com a Itália, formando assim a Tríplice Aliança. Então, de um lado ficou a Tríplice Aliança, de outro lado ficou a Tríplice Entente. E a Sérvia. A Sérvia era uma nação eslava que tinha muitos habitantes de diversa cultura. Ela não tinha assim somente, por exemplo, só os alemães, só os franceses, não. Ela era uma região que tinha bastante povos, com muitas coisas em comuns, porém cada qual no seu quadrado, digamos assim. Ela buscava essa independência desses povos. Ela buscava a ajuda da Rússia, que defendia também que cada um tivesse, né, o seu território. E assim ela também queria expandir suas fronteiras, quem sabe assim pegar um pouquinho também da Sérvia. Então a Sérvia apareceu assim, tentando buscar a independência dos seus povos, da sua região, e aí ela buscou a ajuda da Rússia, que estava do lado da Tríplice Entente. Depois da Guerra Franco-Prussiana, até a chegada da Primeira Guerra Mundial, foi um período de mais de 40 anos. Nesse período, a população via que estava ocorrendo uma corrida armamentista. O que foi isso? Foi justamente a procura por cada vez mais armas, coisas que destruíssem a humanidade. E eles estavam vendo que a guerra não iria tardar, né? Ela estava mais perto do que se imaginava. A gota d'água para que isso acontecesse foi o fato de dois sérvios adentrarem na região austro-húngara, assassinarem um dos herdeiros do trono. A Áustria imaginou logo que a Sérvia tinha mandado aquelas duas pessoas para matarem e assim declarou guerra à Sérvia. Mas a Primeira Guerra Mundial ela teve 3 fases. A primeira fase foi a Guerra de Movimento. O que foi isso? Foi quando, em 1914, que foi assim que a guerra começou, no período de agosto e novembro, eles começaram a se movimentar e digamos que se localizar, começaram a se posicionar, melhor dizendo. Os alemães foram em direção à Bélgica para poder chegar na França. Mesmo os belgas tentando resistir, os alemães ainda conseguiram chegar na França. Só que quando chegaram lá, os franceses estavam já com tropas inglesas para ajudar e conseguiram deter.
deter no sentido de parou ali. Também não teve nenhum ganhador, ficou ali. Pode-se pensar que ali tinha ficado a guerra, mas não. É de trincheiras, que foi o quê? Essa guerra de trincheiras foi um período já de um pouquinho depois dessa fase de corpo a corpo. Eles ficavam a uma distância, eles se protegiam com que eram sacos cheios de terra, enfim, e eles colocavam os sacos, ficavam assim por trás, pretendiam se defender e o outro lado também, mas em compensação eles atacavam com tanques de guerra, atacavam com metralhadoras, gases venenosos. Não teve muito esse combate corpo a corpo. Porém, o saldo foi muito negativo de pessoas mortas, mesmo com essa distância toda, eles conseguiam matar muitas pessoas. No ano seguinte, a Itália rompeu com a Alemanha e se aliou à Tríplice Entente. E milhares de jovens morriam nas trincheiras e outros países entravam na guerra, como a Itália, a Romênia, a Grécia, do lado da Grã-Bretanha. Os Estados Unidos ainda não tinham entrado. Porém, a Alemanha, vendo que não estava vencendo a guerra, estava ainda naquele embate, ela resolveu atacar pelos mares, de forma submarina, encontrando qualquer que fosse o submarino que ela encontrasse nos territórios inimigos, ela ia atacar. E foi o caso dela encontrar um submarino dos Estados Unidos. E aí foi onde os Estados Unidos falou, não, agora mexeu comigo, tô aqui quieto, agora eu vou entrar na guerra. E ele entrou do lado da Tríplice Entente. E até o Brasil também entrou, porque ele teve um navio, na realidade, atacado pela Alemanha. A terceira fase, ela ficou marcada com a paz selada entre a Rússia e a Alemanha. A Rússia já tinha perdido muito território e também tinha agora um novo governo, e aí ela não queria mais participar. Aí, com essa paz assinada com os russos, os alemães foram para a frente ocidental e começaram uma forte ofensiva pela aviação com artilharia pesada. Mas os países da Tríplice Entente conseguiram reagir e tinham aviões e tanques cada vez mais eficientes, assim conseguiram derrotar a Alemanha. Bom, com essa guerra toda, teve um saldo muito negativo. Teve mais de 9 milhões de mortos, mais de 20 milhões mutilados e mais de dezenas de crianças que agora estavam órfãs. Fora os refugiados, onde a guerra aconteceu, eles fugiam para distante, né, para não ter suas vidas perdidas, nem dos seus familiares. O saldo total da guerra foram esses números de mortos, os afetados, os refugiados, mas também teve a Alemanha, que foi o país que foi atrás da guerra e foi o país também que mais perdeu. Ele teve que dar territórios para alguns países, como por exemplo a França. Também teve que entregar para a França a propriedade total de exploração das minas de carvão na bacia do rio Sarre. Teve que ceder aos vencedores todos os direitos sobre as colônias e ele teve que pagar uma pequena indenização de 33 bilhões de dólares. Somente. A indenização paga foi essa. A Alemanha demorou muito para se recuperar, muito. Talvez por isso que ela ficou assim tão revoltada e foi novamente o país assim a dar entrada na Segunda Guerra Mundial. Porém, isso é um tema de uma outra aula. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Desculpa qualquer erro, eu ainda sou estudante, ainda não me formei em História, ainda estou fazendo a licenciatura, mas espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham entendido como aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Obrigada e tchau, tchau!